Salve galera, tudo bem com vocês? Então estamos aqui com dois vídeos diferentes do canal Bota TCG. Tem esse primeiro vídeo, que é o OCG está te prejudicando, e também o vídeo Mudei minha opinião sobre o OCG. Bom, eu não vi esses dois vídeos, foi um inscrito que me enviou, e ele falou que tinham alguns pontos interessantes de se discutir, de se abordar para trazer algum debate interessante. Ele só adiantou para mim que boa parte ou a maior parte do que está sendo abordado no vídeo é pensando no cenário competitivo. Eu jogo Yu-Gi-Oh! Desde 2008, eu não sou, nossa, top player, nunca me consegui, como é que fala, me denominar como jogador competitivo. Participei de uns torneios aqui e ali nessa trajetória, só que hoje eu já me considero mais como casual. Porém, eu acompanho muito de perto as mudanças no cenário competitivo, tanto do TCG quanto do OCG, acompanho as novidades, vejo como funcionam determinados decks quando lançam e assim por diante. Então, acho que assim, alguma bagagem razoável eu tenho para poder comentar, ainda mais porque eu costumava jogar bastante o OCG online. Sempre achei fascinante até a maneira como se constroem os decks, né? Qual que é a mentalidade dos asiáticos de forma geral lá. Mas enfim, sem mais enrolação, então, bora aí seguir pro vídeo. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma dica para você levar pro resto da sua vida no Yu-Gi-Oh! E a premissa, o início dessa ideia é relativamente simples, que é o seguinte: não leve o OCG em consideração. Para quem não tá inteiramente por dentro, o jogo Yu-Gi-Oh! De cartinhas, ele é separado em dois blocos, o TCG e o OCG. E além da principal diferença de que onde é jogado o TCG e o OCG, existem várias outras regrinhas e características que diferem os dois jogos, são quase dois jogos diferentes. O OCG é jogado ali principalmente na China, Japão e Coreia, acho que tem alguns outros países que contam também, e o TCG meio que é todo o resto, né, é o que a gente joga. E assim, as cartas são lançadas primeiro no OCG, então o formato já é sempre diferente no momento que você olha, a banlist é diferente, e o que resulta nisso, não leve resultado de torneio do OCG em consideração para quando você tá pensando no competitivo do TCG. Inclusive, existe muito a visão até de que o OCG acaba funcionando como uma espécie de laboratório para o TCG. Eu não digo assim laboratório no mau sentido de dizer que lá eles ficam com a versão beta do negócio e aí vem a coisa, vamos dizer assim, aprimorada para cá. Não é essa a ideia, mas dizer assim que é um termômetro mesmo, né? O OCG, como, você vê como os decks vão se comportando a partir dos lançamentos, dá uma noção do potencial que ele tem quando veio para cá, né? Mas é claro que se um deck, alguma coisa vinga lá, não quer dizer que necessariamente vai vingar aqui, ou que vai ter a mesma expectativa de vida, né? Como foi o caso do próprio Brave Token, né? Por exemplo. E aqui já entra a ressalva, o parênteses, né? Vale a pena você olhar para o OCG, você acompanhar os lançamentos e tentar tirar algumas conclusões e começar a pensar Exatamente. antecipadamente. Isso se aplica principalmente quando a gente fala na economia no jogo, na parte monetária do jogo. Você vê um lançamento lá, se é uma coisa boa, se é uma coisa promissora, isso tende a valorizar as cartas relacionadas a esse lançamento. Mas eu acho que não só financeiro, eu acho que na parte competitiva também. Brave Token, Finsmith, enfim, tem infinitos exemplos de decks, né, que acabam se comportando de um jeito que transmite um potencial e acaba vingando aqui. Assim como também pode acontecer de coisas vingarem aqui que não vingaram muito lá também, né? Agora de cabeça, eu não sei se eu vou conseguir mencionar um exemplo, mas eu acho que talvez o Dragoon, vai, não vou falar de um deck específico, mas tem monstro que é tipo o Dragoon que existiu uma discrepância muito grande, né? É claro que hoje em dia, por razões óbvias, né, de banlist no OCG, o Dragon não está lá. Mas existia uma diferença da quantidade de uso, que eu acho que se usava muito mais no OCG do que se usou aqui.
Então, de repente, já faz sentido você já ir comprando algumas coisas, já ir antecipando algumas coisas, porque eventualmente aquele lançamento que saiu 3 meses antes do OCG vai chegar. No mais, não leve em consideração o OCG. E a ideia de falar disso veio de uma live, quando alguém falou, pô, o Ritual Beast tá topando no OCG, será que isso não significa alguma coisa? E aí eu fui olhar e mostrar pra galera o quanto esse raciocínio não faz sentido. Então, mas assim, o Ritual Beast talvez seja anacrônica, né? Esses apontamentos que eu tô fazendo aqui, porque ele já teve um vídeo ali falando que ele mudou de opinião, mas vamos partir desse vídeo aqui. Nesse caso o Ritual Beast acabou vingando, né? O vídeo acho que tem uns 7 meses, acabou vingando. Lógico que não foi, nossa, aquela coisa tier 0, né? Mas ele acabou vingando, efetivamente, né? Não dá pra dizer que ele foi um Smith da vida, mas teve ali alguns tops que foram bem significativos. Como eu disse, eu tenho uma lista de argumentos aqui para apresentar, porque eu sei que muita gente leva o OCG competitivo em consideração e se engana quanto a isso, mas eu queria te mostrar alguns exemplos na história do jogo que comprovam isso logo de cara. Eu até chamei uma galera aqui pra gente levantar mais exemplos, mas a gente não conseguiu lembrar de muita coisa não, a memória não ajudou nesse aspecto. Mas o mais óbvio e recente que nós tivemos foi o Unchained, né, o Desacorrentado. O Unchained foi um bom exemplo. Lá não se usou muito, eu acho, quanto aqui. Antes mesmo de Ubel, né, digo. A gente recebeu suporte recentemente, foi relativamente relevante no OCG. E aqui ele, assim, tipo, não vou falar que foi quase um tier 0, mas era errado você jogar com qualquer outro deck que não fosse o Unchained num determinado momento ali da história. Não, isso foi, de fato. Novo, existem vários argumentos para isso que nós vamos conversar. Mais um exemplo é quando a gente fala do Snake Eye, e esse meio que nós estamos vivendo isso, o Snake Eye no Japão, no OCG, ele é muito mais relevante combinado com as cartas Fire King do que a versão pura, que é o que a gente tem como um tier 0 aqui. Também tá relacionado às diferenças, e essa já vou dar um pouquinho de spoiler, tem a ver com a banlist. É questionável, né? Questionável, assim, por razões de matchup e tal. Claro, né? Pensando nisso 7 meses atrás, antes de banlist e tal. Enfim. E por fim, esse mais polêmico com quem eu conversei, a galera não concorda muito com esse exemplo, mas pra mim é muito claro, que foi o Sprite. O Sprite foi tipo tier 0 no OCG, e existia uma grande expectativa do Sprite quando ele chegasse aqui. E ok, o Sprite jogou num primeiro momento, e meio que só o Sprite, depois ele continuou jogando, é verdade, até hoje dá pra jogar de Sprite. Então ele acabou de se refutar, porque eu até ia falar isso. É claro que ele não teve o mesmo desempenho, porque ele mesmo mencionou no início. OCG e TCG são praticamente jogos diferentes, então você querer que tenha exatamente o mesmo desempenho é até equivocado, né? Mas ele não foi nem perto do que ele foi no OCG, e até porque em pouco tempo a galera falou, mano, olha o tier aqui, o tier é completamente mais forte, isso antes dos suportes roubados do tier Laments. Então esses são alguns exemplos mais recentes que a gente conseguiu lembrar, e agora sim vamos começar a falar dos argumentos, e agora vai ficar claro pra você porque isso é um erro em Yu-Gi-Oh! Mas antes eu tenho uma dica que vai fazer você economizar dinheiro e ainda pode de card game, e você pesquisar a carta que você quiser, a cada cidade, além de mostrar presente pro que você tá precisando, é a banlist. Isso. Tamo junto, liga, bora continuar com o vídeo. Então vamos lá, uma das principais diferenças no OCG é a banlist. Isso é tão importante porque eu vou separar em dois tópicos. Por exemplo, só o fato de alguns cards poderem ser utilizados lá e não aqui, e vice-versa, isso já faz total diferença na viabilidade de um deck, de uma estratégia. Eu separei alguns cards aqui só Maxei, pronto, resumi aí, né? banidos, tá? Que cards são banidos. Não, mas é zoeira. Tem bem mais card. Tem card que a gente vê como puta do estrago aqui, que pra eles é. Não vou dizer que é irrelevante, mas sei lá, tá lá, né? Tipo, tu vê alguns combos degenerados, coisa tipo Block Dragon. Nem sei se o Block Dragon tá banido. Mas se foi. Deixa eu ver aqui. Banlist do OCG. Vê esse card cluster mesmo.
Dragão de. Ó, aqui, ó, tá liberado. Block Dragon, outro exemplo, né? Tem um negócio que é absurdo, né? Aqui não são lá e que já mudam muita coisa. Então lá eles têm a Rise Heart, eles têm Grama, eles têm Essa aí, mano, essa aí, por que que não liberaram ainda no TCG, né, cara? Pelo amor de Deus. Electrumite, eles têm Curios, faz muita diferença, eles O Curious faz muita diferença. Se eu não me engano, eu acho que Isolde é liberado lá também. tem Invoker, tem o próprio Dragão Selvagem aqui, ainda faz diferença, tem Aí, ó. Isolde, tem Snow, tem Block Dragon, tipo, são vários exemplos que mudam um deck completamente. Tem combo que só vai existir lá porque existe a Maxaber Invoker, que nunca vai existir aqui, por exemplo. E isso, obviamente, já puxa pro nosso segundo ponto ainda relacionado a Banlist, que é o Maxi. Se você não conhece o Maxi, ele é uma hand trap que você ativa a qualquer momento e a partir daí, a cada special summon que seu oponente faz, você compra uma carta. A consequência é que se um deck joga sem fazer muito Special Summon, ele tende a ser melhor lá do que aqui, que ele vai tomar o Maxi e não vai ser tão punido. Então você pode olhar pra esse deck, ele tá topando, chegar aqui ele é irrelevante, e lá ele só topa porque o Maxi não é um problema pra ele. Mesmo vale é que se um deck faz muito Special Summon, sei lá, talvez ele não vá tão bem. Então, eu entendi o que que ele quis dizer, mas esse raciocínio não se aplica porque é a mesma coisa também que dizer que alguém que monta um deck pensado numa matchup com aqueles que estão no top aqui no TCG também se aplica, né? Então não é porque, sei lá, porque vai ter o pior desempenho. É claro que esse é um fator que influencia. Eu acho que essa diferença é substancial, mas não é o único. Assim como ele pegar e falar que a diferença, né, e o desempenho do OCG afeta apenas de forma financeira, não cabe. Porque não é como se essas especulações se dessem num campo abstrato, como se as cartas fossem inerentemente carregadas de vontade própria e elas se materializam e dão valor. Quem atribui esse valor, quem gera esse mercado especulativo é o próprio público consumidor. E nesse caso específico, é o público que joga de forma competitiva, né? Lá porque tem a existência do Maxi. Então só isso já era o suficiente, mas tem mais coisa. Um ponto muito importante e Porque assim, se for parte dessa lógica, então aqueles decks de stun com Fossil Dyna, né, aquelas coisas de lock absurdo, tinha que ser muito boa lá e aqui também, porque agora a gente tem aqui a presença dos Muncharm. E lá, né, ainda tem os Muncharm e tem Maxi, né, é um negocinho que é apocalíptico lá em relação a Special Summon. E aqui eu confesso que eu posso estar enganado, mas pra mim parece claro, é que nós realmente temos jogadores diferenciados aqui no TCG e talvez a gente tenha uma comunidade mais vocálica. Cara, essa afirmação é bem esquisita. É bem esquisita. Ele tá dizendo o quê? Que os jogadores daqui são mais diferenciados, mais vocálicos. Deixa eu voltar só pra ver se eu entendi isso direito. Parece claro, é que nós realmente temos jogadores diferenciados aqui no TCG e talvez a gente tenha uma comunidade mais vocálica. Tá, eu não vou fazer reflexão precipitada. Eu vou esperar ele argumentar. Esses bons jogadores mostram os seus resultados. Então, voltando no exemplo do Unchained, meio que os caras ali, o Cotton e o Bondzinho ali, eles realmente revolucionaram o Unchained. Eles viram uma oportunidade e montaram um decão que talvez alguém no OCG não tenha visto nada parecido. E isso vale para exemplos em vários outros decks na história. Outro exemplo ainda nessa. Tá, mas da mesma forma aqui também pode ter os caras que é diferenciado e que já pensaram em outras coisas que aqui também não aconteceu. Então não é como se fosse uma particularidade dos jogadores somente do Ocidente ou dos jogadores somente do Oriente, lá da Ásia. É meio estranho, porque da mesma forma que conseguiram enxergar um caminho para o Unchained, também podem, né? Eu não vou saber citar um exemplo específico agora de cabeça, mas eu tenho certeza que em algum momento também teve asiático que pegou e pensou numa build lá e que vingou e que deu certo. De vez em quando aparecem uns caras com umas misturebas estranhas
e que dá muito certo. Da mesma forma que, se eu não me engano, não vou dizer que pode ser que não tenha começado, mas se eu não me engano, a ideia de Sprite Runic, aliás, de Natura Runic começou lá, né? E aí eu vou falar que os asiáticos são diferenciados, né? Eu sei que eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com diferenciado. Não sei se ele quis dizer melhores, né? Porque diferenciado, então todo mundo é diferenciado um do outro, porque meu jeito de montar deck builder não vai ser igual ao de ninguém. E aí eu vou falar que sou diferenciado. Então, ficou meio vazio isso, né? Agora, sobre a parte de ser vocálico, não sei o que ele vai argumentar, mas vamos lá. Essa linha é o Paulo, por exemplo. O Paulo é o jogador, ou um dos jogadores, que implementou muita hand trap aqui no TCG. E lá no OCG eles não usam, tem o Maxi e o Maxi deles não compra nada. Não sei afirmar, falar assim, não, é verdade ou mentira. Mas que foi um dos precursores, foi, e eu acho que é um hábito não muito saudável aqui. Foi uma cultura implementada que dá pra dizer que é diferenciado? Dá, né? Mas da mesma forma que tem muita gente que briga por causa disso, né? Então, sei lá. Aí depende sempre, tipo, abrir com 3, 4 hand trap e um uncard combo, né? Que os decks, assim, estão cada vez com umas win conditions meio estranhas. E o fato de existir um deck de 18 hand traps aqui já inviabiliza algumas estratégias. Se tem um deck que é muito frágil, ele vai tomar hand trap e não vai jogar. E esse tipo de deck pode ter sido eficiente no OCG e não vai ser aqui. E por fim, eu acho que o argumento que mata tudo é que se você pegar pra olhar vários dos resultados que a gente tem de OCG, e isso deve ser a maior parte dos eventos que rolam lá, claro que tem algumas exceções, mas são torneios pequenos, com poucos jogadores, consequentemente poucas rodadas. Tá, tá. De fato, realmente tem esse lance da diferença de rodada e desses torneios. Mas o que, que acontece? No Japão, especificamente, que é de onde mais se tem referência de resultado, tem muita, mas muita loja de card game, tem muita OTS. Então, assim, é muito torneio. É muito torneio. Imagina se fosse fazer um reporte de todas, de semanal, porque muitas vezes tem aquelas páginas tipo Ready for Duel, tem Respect Yu-Gi-Oh!, tem aquela outra Knights of the Abyss também. Eles vão pegando os resultados que vão aparecendo no Twitter, só que não dá para peneirar todos. Eu sei que existem algumas páginas lá no Twitter, no Japão, não oficiais da Konami, claro, que conseguem fazer meio que uma curadoria com os resultados de cada deck e vai meio que criando uma tier list. Só que nem mesmo essa página pega literalmente todas as lojas do OCG, porque são muitas lojas. Então, o que, que acontece? Inevitavelmente, por haver muitas opções de OTS, não quer dizer que o Yu-Gi-Oh! Tá flopando, não quer dizer que o Yu-Gi-Oh! Tá morrendo lá, né? Mas quer dizer que existe muita divisão. Então, acontece mesmo de ter loja com 50 pessoas, de ter loja com 100 pessoas, de ter loja com 40. E, e eu acho que essas páginas, inclusive, que criam esses, que levantam esses números, essas estatísticas, em nenhum momento se propõem a falar, não, esse deck vai ser meta ou não, mas eles criam esses gráficos, vão classificando dessa forma, para meio que servir de um termômetro. Ó, esses decks nessa semana se comportaram de um jeito. Assim como pode acontecer, por exemplo, o Blue Eyes lançou estrutural tudo, com Primite, aí deu certo lá, ficou Tier A, depois caiu para Tier B, depois caiu mais ainda. Pode acontecer isso, né? Então, agora sobre a parte de ser vocálica, não sei se ele ainda vai falar, porque parece que ele não desenvolveu, porque ele já seguiu para outro ponto. Mas tem a ver também com a própria barreira do idioma. Então, às vezes, os caras divulgam os resultados das lojas, só que aí fica em japonês, ou às vezes não é uma loja tão grande, que não desperta o interesse dessas páginas em fazer a curadoria desses números específicos. E porque, assim, lá tem sim, bem forte a cultura de compartilhar decklist e tudo. Tanto que essas páginas mesmo que eu citei,
muitas vezes colocam a foto dos caras. Óbvio que não são todos, da mesma maneira que aqui também não é todo mundo que compartilha, porque ainda tem aqueles jogadores que têm o pensamento de, se eu compartilhar minha deck list, os caras vão usar ou vão começar a ficar estudando deck para counterar. O que é válido, né? Não vou entrar no mérito de dizer se é certo ou errado, mas eu acho que é um pensamento que, de certa maneira, faz sentido. Mas eu não acho que os jogadores daqui sejam necessariamente mais vocálicos, como ele disse. Meio que assim, torneio grande lá tem 200, 300 players, é o máximo que vai acontecer, enquanto a gente tá tendo alguns nacionais de 2.000 players por aqui. Aí a comparação foi injusta, porque 200, 300 players não é no nacional, tá ligado? Ele quer comparar com 2.000 aqui. Aí beleza. Mas aqui tem algum levantamento toda semana de todas as lojas? Ou da maioria das lojas? E a quantidade de lojas que tem aqui é a mesma do Japão? Então não tem cabimento essa comparação. A não ser que ele fosse comparar, por exemplo, o nacional daqui e o nacional de lá. A gente sabe qual que ganha, né? Porque comparar, por exemplo, um nacional de Tóquio com um nacional aqui em São Paulo. Beleza, São Paulo tá indo muita gente, tudo. Mas não se compara aos números de lá. O nosso nacional no Brasil, que é um nacional pequeno, tem 800 players. E é muito comum rodar decklist por aí de torneio com 40, 26 players. Pô, é localzinha. E é esse tipo de decklist que às vezes você tá levando em consideração. Não dá, cara, não dá. Pode ser o caso. Isso pode acontecer. Pode acontecer mesmo. Já vi gente, tipo assim, achando que nosso negócio vai vingar e pronto, aí deu certo e tenta, né? Mas aí é equívoco também de quem coleta dessa forma, porque muitas vezes eles deixam claro. As páginas que eu acompanho, que são essas que eu citei, por exemplo, deixam claro, torneio na loja tal. Aí fala lá a quantidade de player, teve 40. Então, é equívoco de quem tá pensando que um torneio de 40 é o melhor parâmetro. Eu acho que o melhor parâmetro é você analisar a conjuntura. Eu acho, né? Deck ali pra você ter uma noção de viabilidade tem que ser submetido a um torneio de 10 rodadas, 12 rodadas. Porque, por exemplo, o Raizeal tava lá topando todas as lojas. Aí foi feita uma análise e tudo. E realmente, cara, o negócio não tinha como. Era um termômetro. Se vai durar tanto quanto o OCG, é outra história. Mas o fato é, a partir do OCG, viu-se que o Raizeal teve um desempenho absurdo. E aí, a tendência é, ele vai ter um desempenho absurdo aqui. E dito e feito, a gente está vendo aí os estragos que ele está fazendo. Raizeal Mitsurugi, Raizeal Fendi Smith. A gente está vendo aí, muita gente estava achando que Snake Eye ia morrer. Por causa na última banlist. Não morreu, tá jogando firme, tá jogando com Azamina, tá jogando com coisa de White Forest, tá jogando com Fendi Smith, né? E são coisas que já estavam sendo... Essa bola já estava sendo cantada no OCG. E muita gente estava lá, não, tá dando certo lá. Porque lá não tomou esse hit. Mas, tipo, os caras não olham que a pool de opções do Snake Eyes era maior, tá ligado? Não era só aquela carta. Talvez o que você vai jogar aqui. Isso, claro, né? Quando a gente tá falando de competitivo. E pode ter também umas situações assim que a gente não conhece pela distância, né? Você vê lá um torneio, é um torneio de 80 players numa cidade ou num país que você não tem muita noção como é que é o Yu-Gi-Oh! Lá. E no final é como se você estivesse levando em consideração ali um deck que topou no regional de El Salvador. Eu nem sei se El Salvador é forte de Yu-Gi-Oh! Tá? Foi um exemplo que o Theo usou, eu achei válido. Pô, se eu fosse pessoal dessa região aí, ia ficar ofendido, hein? Tô zoando. Mas esse é o ponto, quando você olha para resultados de torneio aqui, você sabe para onde está olhando, você entende. Lá a gente não entende, né? Então assim... Bom, isso aí tem que concordar. Muita gente fala do OCG e não entende. Muita gente olha pro OCG, presume uma série de coisas, só que, cara, eu vou falar depois que terminar esse vídeo. Confie em mim, não leve em consideração o resultado de torneio no OCG para decidir ou para entender se um deck vai ser viável ou não. Olhe sim para os lançamentos, acompanhe sim, não é isso que eu tô apontando, mas acho que qualquer coisa diferente disso não faz sentido e você
Cara, então só vai olhar a carta por olhar, porque eu acho que vale sim, cara. Aqui, ele mesmo falou, ó. Ou para entender se um deck vai ser viável ou não. Sim, não, acho que vale. Acho que vale sim, né? Ele deve ter mudado de opinião sobre isso, já que tem um outro vídeo, né? Mas vale sim, pô. Coisa diferente disso não faz sentido e você tá se prejudicando. E aí eu espero que você absorva isso e que seja útil para você, espero que tenha ajudado, eu espero. Eu acho que te prejudica se tu chegar aqui, ó, olhar uma decklist, sei lá, lá no database de Yu-Gi-Oh!, numa página aí, e aí tu já vir correndo aqui, comprar deck tal, e vir aqui, aí começar a adicionar tudo no carrinho, à torta e à direita. Aí prejudica, lógico que prejudica. Mas tirando isso, eu acho que é excelente você compreender como esses decks se comportam, né? Eu acho que é excelente. E fora que assim, vai ter gente que vai falar, não, beleza, tudo é válido e tal. Mas, pô, o cara só pensa no competitivo. Porque, por exemplo, aqui também acontece isso. Existem lojas que têm um demográfico, que têm um perfil diferente. Então a loja, eu vou citar nominalmente, porque eu não vou falar nada de errado ou de ruim. Então, o público da DualShop vai ter vamos dizer assim, o mesmo comportamento, é o mesmo perfil que uma loja lá no norte. Vai ter o mesmo perfil? Não necessariamente. Vai ter um público, por exemplo, é influenciado por questões geográficas. Então, a questão geográfica, as condições socioeconômicas das pessoas que estão ali naquela região, o perfil dessas pessoas, a faixa etária, etc. Então, existirão lojas, existem lojas, que o público já tem uma tendência a jogar de uma forma mais casual. Existe público aqui de local que eu já fui, que tem gente que faz torneio sem hand trap, tá ligado? Que usa hand trap, pode coisa do deck. Se é legal ou não é outra história, mas existe esse público. Tem gente que quer jogar só com deck Rogue for Fun. Tem o cara que coleciona, tipo eu, joga com tudo que é tipo de deck, mas que a prioridade dele é colecionar e jogar com o que gosta. Então vão existir lojas que vão ter mais esse público, mais esses jogadores. Vai ter outras que não, vai ter outras que é só os caras que fica topando em todo o ICS, que os caras vão com sangue nos olhos, tipo o modo PRJ, tipo 20 hand trap. Então, é isso, sabe? E é foda porque você precisa levar em consideração esse outro público também, né? Porque a Konami sabe disso. A Konami sabe. Tanto que se você pesquisar qualquer outro canal, não sei se vai aparecer aqui, ó, tem uns canais japoneses que, tipo, os caras só ganham dinheiro com, tipo, fazendo vídeo de gameplay casual, tá ligado? Ó, tipo o Don Yoko aqui, ó. Don Yoko Channel. Aqui, ó. Os negócios que dá mais view deles, ó. Mago Negro. Não estou dizendo que é melhor, só estou dizendo que é um público que é grande também. Eu ouso dizer que é até um público maior do que o público competitivo. Porque esse público competitivo tem essa tendência de se encastelar, digamos assim, e virar essa coisa nichada. Tanto que, falando do Ocidente, né, e principalmente do Brasil, o público competitivo é um público nichado. Existe mais gente que. Né, tô falando assim de forma empírica, tá? Não tem estatística aqui do IBGE, do INPE para falar isso. Mas é uma percepção que basta você olhar em grupos, principalmente Facebook, que é onde o público de Yu-Gi-Oh! Mais se concentra no Brasil, que você consegue observar isso bem. Aí aqui, ó, tem esse público aqui também, ó. Ó, os caras gostam de ver Morphtronic se batendo com a minazinha lá do Ancient Fairy Dragon, acho que é a Lua, né? Luca e a Lua. Aqui, ó, também Ignister contra Rocket e assim vai. O cara faz também outros conteúdos, ó. É um fanservice, sim, né? Tipo, é coisa do anime e tal. É, mas, pô, é da hora. E não precisa ser só do anime aqui, ó. Punk e Mikanko, né? Com suportes novos. É da hora, né? É claro que ninguém vai olhar o resultado disso aqui e falar, nossa, aqui vai virar meta, né? Porque aí depende exclusivamente do torneio. Mas eu acho que tinha oportunidade
de se comentar nesse vídeo de outras coisas, como por exemplo o fato do OCG ter preços muito diferentes deliberadamente prejudica aqui, como por exemplo a questão das raridades, como por exemplo a questão das reimpressões das coleções virem com diferenças, né, e múltiplos prints dessas raridades diferentes, que lá eles têm a oportunidade, a gente não tem. Então você quer comprar um Fiend Smith, se fudeu, porque você vai pagar quase 700 conto. Ah, você quer comprar o Dragon Master Magia? Aqui, ó, até procurei na liga. Você se fudeu, mano, porque lá tem. Eu tenho aqui, ó, vou até pegar aqui pra mostrar, ó. Não sei se vai dar pra ver muito bem. Tenho 3 cópias aqui, ó. Ah, mas é OCG? É OCG. Tá, em coreano. Tem 3 cópias. Cara, se você for pagar, eu nem sei se tem aqui na liga. Aqui, ó. A única loja que tem. R$ 4.200, mano. No OCG eu paguei, eu juro pra vocês. Na época eu não paguei nem imposto. Isso aqui hoje já vem com imposto. Eu paguei R$ 11 em cada uma. Então isso aqui o OCG prejudica a gente, porque o mercado deles é feito para facilitar o lado deles e não o nosso. Porque lá tem múltiplas raridades. Eu podia ter pego isso aqui secreto. Podia ter pego prismático, podia ter pego super. Nem sei se tem super esse aqui na verdade, acho que é ultra só. Eu peguei ultra, que é o mais barato. Aí aqui, ó, 4.000 e poucos reais. 3.000, já vi um cara vendendo no grupo por R$ 3.000. Pra ter um. Aqui, ó, tem um 3. Ah, mas você não vai jogar no torneio. Foda-se, eu não quero jogar no torneio, mano. Porque ninguém joga só torneio. Tem outras pessoas que fazem parte do público de Yu-Gi-Oh!, tá ligado? E aí o pessoal sempre bate nessa tecla, achando que, ah não, você compra, você não, então você não joga. Você não tem que jogar, porque só joga competitivo. Caralho, então não posso ter hobby. Ah, mas aí você tá gastando dinheiro. Mas, mano, tu vai pra um cinema, tu fala que não vai pro... sei lá. Tu não vai pro cinema porque tá gastando dinheiro. Você vai assistir o filme, você não vai guardar o filme na mochila, sei lá. É uma experiência, tá ligado? É um hobby. Então não é porque é um hobby que você tá proibido de gastar. Eu sou plenamente consciente de que isso aí é um entretenimento pra mim. Eu não preciso que tudo que eu gaste vire especulação, vire investimento pra mim, tá ligado? Tipo, posso pegar e comprar e ficar lá. E se ficar lá e mofar, problema é meu. Eu paguei por aquilo. E só eu ter o prazer de ter aquilo, pra mim já basta. Entendeu? Então, não preciso, não. Aquilo tem que gerar retorno financeiro pra mim. Aquilo tem que gerar ganho. Tudo, se for levar tudo ao pé da letra, então a gente não pode ter nenhum tipo de entretenimento, não pode ter hobby. Tem uma coleção de carrinho ali. Cara, tu acha que eu vou ficar brincando com um carrinho ou que eu vou ficar esperando eles inflarem o preço pra vender? Só se inflar muito, né? Mas não vou ficar fazendo isso, cara. A gente tem que ter lazer, tem que ter diversão também. Acho que Yu-Gi-Oh! Sobretudo, é pra se divertir. Agora, se tu joga e tu não se diverte, ah, mas é competitivo. Eu acho que dá pra se divertir jogando de forma competitiva. Se você não se diverte, então talvez esteja na hora de você dar uma pausa, arrumar algum outro hobby seja mais relaxante, alguma outra atividade. Ah, mas é porque gera retorno. Mentira, porque Yu-Gi-Oh! Em questão de premiação não gera retorno. O retorno acho que é aquela massagem no ego de falar que é foda no card game, né? Que muita gente gosta. Enfim. Aí vamos então pro segundo vídeo dele, onde ele diz que mudou de opinião sobre o OCG. Galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para conversar sobre o OCG, tá? E o OCG, ele tá rolando uma grande mudança. Não tô falando do Yu-Gi-Oh!, tá? Tô falando do competitivo no OCG. OCG é o nome que se dá ao Yu-Gi-Oh! Na Ásia, né? Principalmente no Japão. A gente tem pouco resultado de fora do Japão. Tem algumas coisas da China, mas é basicamente Japão quando a gente fala OCG. E eu fiz um vídeo um tempo atrás, esse vídeo aqui, que tive que dar um zoom nessa imagem, mas enfim,
Um vídeo chamado O OCG está te prejudicando. E naquele vídeo, eu acho que naquele momento, pelo menos, eu tinha razão em falar sobre isso. E o meu argumento é basicamente, né, que muita gente leva em consideração resultados do OCG, decklist do OCG, qualquer coisa, tomar decisões baseadas no OCG, não parecia um bom plano, e é justamente isso que está mudando. Por que eu disse isso? Se a gente pegar aqui pra ver resultados do OCG, eu tô vendo no Yu-Gi-Oh! Meta, mas Ué, o cenário tá mudando a opinião dele, porque no título tá a opinião. Mas pode ser os dois, né? Vamos lá. tem outras formas que nós vamos falar aqui e tal. Vários eventos do OCG, vários resultados que chegam pra nós do OCG, são torneios aqui, ó. Torneio de 53 players, 60 players, 46 players, cadê? 32, 120, já é um número maior, beleza. Cadê? 28, tem às vezes assim 14, aí ok, 4.000, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas se a gente der um pulo aqui, ó, 51, enfim, né? Perdão, são torneios pequenos. Porra, cuidado ali, ó. Pega ali o pulmão, mano. Tá ali no chão. Basicamente, né? Alguns, assim, por exemplo, tem locais em São Paulo que põem semanalmente essa quantidade aqui de players, certo? Então a gente tem isso no Brasil. Tem muita local que não atinge 60, 50. Imagine fora do Brasil, enfim. E além do mais, alguns resultados, realmente, como eu falei, 12 players, 14 players, né? Quando a gente vê uns 120, tá acima da média. E, pô, em Porra, também, quem que vai pegar um torneio de 14 players e vai falar, nossa, ó, o tier 0, porra. Aí não é culpa do negócio, é burrice da pessoa que usa isso de parâmetro, né? torneio grande no Brasil, né, acima da média, tem 350 players, como alguns regionais em São Paulo também, certo? Mas aí, qual que é o grande lance? E aí, consequentemente, né, acho que completando, a gente vê não só se basear em resultados de eventos pequenos não parece uma boa ideia, não é a mesma realidade. Não é uma boa ideia, né? Acho que não precisa colocar esse eufemismo de não parece, não é. De torneio pequeno, não é. Certo? Mas, mais do que isso, as próprias decisões... Não vou pegar lá sei lá, uma roça lá no interior do Japão e querer achar que lá é mais parâmetro do que Tóquio, por exemplo. Do que alguma OTS em Akihabara, tá ligado? Não faz sentido. desses jogadores, as próprias opções desses jogadores, eu acho super questionável. Eu acho que não são boas ideias mesmo, não são boas formas de jogar o jogo, não eram formas corretas aí de abordar o jogo. Pera aí, mas ele tá falando o quê? Das decklists? Não entendi, deixa eu voltar. Eu acho super questionável. Eu acho que não são boas ideias mesmo, não isso. As próprias decisões desses jogadores. As decisões. Mas eu não sei se. Eu acho que ele tá falando desses jogadores mesmo, né? Da Ásia. As próprias opções desses jogadores, eu acho super questionável. Eu acho que não são boas ideias mesmo, não são boas formas de jogar o jogo, não eram formas corretas aí de abordar o jogo. E tudo isso tá mudando, né? Nós tivemos recentemente, no começo do ano, um torneio no Tokyo Dome, no OCG, não sei quantos mil players, 8.000 players eu acho que foram. Foi uma coisa realmente insana, fora da curva. Só que lá, eu acho que esse torneio tava tão grande que não tinha como fazer rodada. E foi, acho que MD1, alguma coisa assim. E recentemente nós tivemos mais um torneio como esse, né? Que é o que eles chamam de YCSJ, né? Que é basicamente o YCS Japão. Então, teve outro torneio recentemente, outros 4.000 players jogando, e eu vi praticamente tudo. Na realidade, o top, né? Foi transmitido o top, e eu vi muita coisa disso aqui, e é Ah tá, ele falou que viu tudo. Falei, pô, mano, tu viu quanto duelo aí? disso que nós vamos conversar, tá? Eu acho que basicamente um dos grandes problemas que o OCG tinha, e eu concluí isso, eu cheguei a essa conclusão, e é o que tá começando a me fazer mudar de opinião aí com o OCG, é que, pô, um torneio de um dia de 4.000 players, né? Isso é um problema que a gente pode falar.
Vamos lá. Já já. Mas enfim, uma das coisas que eu acho que acontece no OCG é que o resultado é essas decisões não tão boas. É que basicamente eu acho que não tinha torneio grande pra jogar no OCG. Não tem por que você se aplicar Caraca. lá, estendo lá no OCG. Pô, pra que eu vou pensar muito no jogo? Pra que eu vou tryhardar no jogo? Pra que eu vou querer jogar bem o jogo? Se não tem torneio direito pra jogar, se não tem torneio. Cara, tomara que alguém tenha lavado minha alma no comentário, peraí. É. Que, mano, torneio tem, velho. Se ele tá falando de quantidade, o problema é o que eu falei. É opção demais. Opção demais. Aqui no Brasil, mas aqui tem pouca loja, então por que não tem mais player? Justamente porque não tem muito player. Lá tem muito player com muita opção de loja para participar. Então, para ter torneio com uma grande concentração de pessoas, é preciso haver um ICSJ, é preciso haver um regional mais concentrado com alguma coisa especial. Agora, pegar semanal de OTS não dá, velho. É uma comparação muito injusta. Você pegar o nacional daqui para competir, para comparar com o semanal de lá. Aí vai falar que, não, aqui tem mais player, aqui tem 800, tem 1000 players. E faz sentido comparar o nacional com o semanal de lá? Legal pra jogar, se não tem torneio grande pra jogar, é a minha localzinha aqui, basicamente, ou um regionalzinho que vai dar 40 pessoas e tal, né? Então, Cara, tem um monte. É claro que a Konami não vai transmitir coisa de qualquer OTS, né? De torneio pequeno. Mas no canal oficial, tá? Tem muito vídeo. Tem muito vídeo de competição. Tem algumas demonstrações, né, também. Mas tem uns canal aí, eu não vou lembrar o nome, obviamente, né, em japonês, mas tem canal que transmite, tem competição direta, tem uns torneios grandes, tipo 2K, 2, 3K às vezes. 3K não chega, né, depende muito do torneio. não tinha isso e agora, aparentemente, nós estamos tendo aí, com uma frequência maior, torneios relevantes, torneios maiores. Problema que eu já vou apontar aqui ainda disso, né, que vale levar em consideração, né, é que esses torneios, esses YCSJs, eles são melhor de um. E sim, tá completamente errado. Não dá pra você sair de casa pra jogar uma melhor de um, pra, pô, ser definido no dado. No caso deles, eles deram no Jokenpô, né? Não dá, né? Tem que ter side. Aí sim nós vamos ter uma coisa competitiva. É, subjetivo. Eu acho que aqui o pessoal já está acostumado com esse formato MD3, mas é subjetivo. Eu, particularmente, minha opinião polêmica aqui, né? Vou ser massacrado. Eu prefiro MD1. Mas eu acho que lá o MD1 não é uma questão de estilo, de gosto. Eu acho que é uma questão de logística, talvez. Questão de organização mesmo, né? Principalmente nesses torneios que são maiores. Esses torneios que tem muita gente, concentração maior, que é muito mais difícil você administrar uma quantidade grande de pessoas assim, questão do tempo, aí ficar fiscalizando também, porque imagina, é você ficar fiscalizando 4.000 players para ver quem que não tá trapaceando, tá ligado? Então, é osso, mano, é osso. Então, você diminuir a quantidade de games, não tô falando que é só isso, tá? Mas a diminuição da quantidade de games também está diretamente relacionada à diminuição da probabilidade de trapaças acontecerem. E eventualmente isso eu imagino que talvez fique mais frequente lá. Mas só do fato de ter torneios maiores, eu acho que faz sentido os jogadores se aplicarem mais, pensarem mais no jogo e chegarem a conclusões melhores e tomarem decisões melhores aí quando estamos falando quanto a decklist. Até gameplay, tá? A gente assistiu esse top e assim, você vê que uma pessoa que tá num top 8, chegou num top 8 de um torneio de 4.000 players, errar coisas que você não vê no ICS, que você mal vê na sua local, sabe?
errar declarar efeito, esquecer de declarar efeito, numa string de top, sabe? Cara, nos torneios que eu participei aqui, tanto o nacional quanto local, assim, OTS, né, semanalzinho, já vi acontecer. E coisa que eu imaginava que não aconteceria, porque a gente sempre tem essa ideia de que jogador profissional, né, vou colocar entre aspas assim, porque o cara não dá pra viver de Yu-Gi-Oh! Sendo um jogador competitivo. Mas a gente tem eles como a nata do Yu-Gi-Oh! Mas, mano, é que o jogo é tão complexo que às vezes vai acontecer isso mesmo. Você não vai ter tempo pra ficar lendo o tempo todo. Vai acontecer algumas situações atípicas, vai deixar uma nuancezinha escapar. Você não pode ficar fazendo slow play, porque ainda acontece isso, né? Porque se você pega e lê, não significa que você decorou. Aí você não vai poder ficar pedindo pro cara toda hora pra ficar lendo. Aí você lembrou de alguma parte mais relevante do efeito e acabou esquecendo a outra. E não é porque você errou, você é burro. É porque você não lembrou de um negócio. Você não pode ficar consultando toda hora. Porque que nem às vezes dá vontade de ler umas cartas 3, 4 vezes pra se certificar de que você não vai esquecer, né? E aí se você ficar também muito tempo lendo devagar, aí não, é slow play. Porra, é um saco isso. Enfim, tomar decisões questionáveis. Então, isso tudo eu acho que vai melhorar e está melhorando. Por isso que eu. Polêmico, eu já falei disso aqui no canal. Eu ainda acho que deveria ter um controle de tempo. Igual o Master Duel, tá ligado? Tem controle de tempo. Então, o cara quer ler? Beleza. Aí o cara então pega. Por exemplo, eu quero ler o texto. Tá o relógio do cara correndo lá. O cara passou tempo pra mim que eu comecei a ler. Se eu tenho, sei lá, 300 segundos sobrando, tô inventando. Tem 300 segundos sobrando, eu quiser usar 100 segundos, eu posso usar, mas aquele tempo vai ser descontado de mim. Mas pelo menos eu tenho a liberdade de gerenciar, né? Eu não tenho que ficar dependendo da subjetividade do juiz. Porque, mano, vou falar uma coisa pra vocês. Existe sim juiz que tem coleguismo com os caras lá, aí faz vista grossa pro outro, aí tu demora um pouco mais pra ler, aí vem o filho da puta lá e vem chamar o judge, vem falar que tu tá fazendo slow play e tu toma punição. Ou às vezes o cara pega e faz deliberadamente um slow play de verdade, o cara fica 50 vezes dando shuffle na mão, parece que vai enfiar o dedo no cu, aí tipo, não pega e não tá efetivamente fazendo nada, e toda vez que tu quer ativar alguma coisa, tu faz qualquer coisa, tu respira, quantos na mão, vai tomar no cu, né, porra? O cara é chato, velho. E aí, e tem juiz que favorece mais uns do que outros, que tem uns caras que ficam mamando o juiz, né? Então, eu acho que o tempo ia tirar até a subjetividade do slow play. Agora, a grande questão é como administrar isso de uma forma otimizada, porque para mim, o que seria o ideal era um tempo administrado de forma semelhante ao Master Duel, que é uma coisa que eu já tinha, acho que, defendido no canal, eu acho que antes mesmo do Master Duel ter sido lançado. Com a presença de eventos como esse, certo? E a gente já começa a ver esses resultados em decklists, que é o que eu separei aqui. Eu separei as decklists do top 8 desse deck aqui, que nós não vamos analisar a decklist, não vamos ver e tal, mas vamos analisar características dessas decklists, tá? Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é um dos caras do top 8. Basicamente o Raizial aí tá dominando o formato lá, e eu acredito que isso vai acontecer aqui, tá? Então são várias daqueles de Raizial aqui. Peraí, vai acontecer? Bom, 2 meses. Não, já estava acontecendo, né? Raizel entrou novembro, dezembro. Acho que já estava acontecendo, ou estava começando, eu acho. Aqui, ó. 4.000 players, top 8. Aqui. Mas ó, essa decklist aqui, nenhuma delas vai ter side, tudo eles jogaram o melhor de um. E eu contei e anotei. E obviamente eu vou falar do mote principal de Yu-Gi-Oh! E eu vou começar a fazer isso nesse canal, tá? Eu vou martelar até vocês entenderem. Não dá pra você falar sim pro seu oponente. Você tem que dar hand trap no seu oponente. Se você não der hand trap no seu oponente, você vai perder. Ai, bota, mas a minha engine. Ai, board break. Mano,
Eu vou martelar, não existe. Se você não der 2 hand trap no seu oponente, você perdeu. Aí eu acho que é por isso que agora ele mudou a opinião dele sobre o OCG, porque as listas do pessoal tá lotada de hand trap. Aqui, ó, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17. Acho que é por isso agora que tá feliz. E para você dar 2 hand trap no seu oponente, você tem que usar uma grande quantidade, tá? É inevitável. Para abrir com 2, você tem que mirar tentar abrir com 3, ok? Porque vai ter jogos que você vai dar 2 hand traps e vai perder. Então, 2 hand traps você precisa ativar no seu oponente. Então você tem que ter uma grande quantidade. Essa daqui list aqui, ó, ele tá usando 17 hand traps. 17 hand traps. O Raziel é um deck. Agora ficou feliz. Se o PRJ fez, cara, nada contra o PRJ, não tenho absolutamente nenhum problema. Na verdade, eu tenho até admiração por ele. É um jogador muito bom e tal, mas o que me incomoda é essa lambeção que o pessoal tem com ele, né, mano? Se o cara caga vermelho, aí todo mundo tem que cagar vermelho porque o cara é foda, porque o cara é bom. Tá ligado? Não tô falando que, sei lá, essa parte de hand trap, é legal, chato, subjetivo. Mas aí é tipo assim, o cara tá pegando e falando que ele mudou a opinião dele porque estão fazendo um bagulho que é o que o PRJ faz. Porra, mano. Eu pensei, assim, tem mais minutos de vídeo, né? Então pode ser que eu seja refutado. Mas até aqui, me parece que esse é o ponto, né? Da forma como é jogado, ele apontou a crítica do MD1, que realmente é uma questão interessante de se debater. Mas sei lá, velho. Deck que pode usar uma boa quantidade de hand trap. Não é todo deck que pode usar uma boa quantidade de hand trap. Você tenta usar o máximo de hand trap possível, é verdade. Aqui no canal tem vários vídeos quanto a deck building abordando isso com mais detalhes, mas enfim. Essa daqui list aqui, ele tem 17 hand traps, ele tem um brick, né? Que é a trap aqui do Raziel, e ele tá usando um pacotinho aqui do crossout e dos callby. Não são todos os decklist que estão usando, tá? Então basicamente ele usa 17 hand traps e um brick aqui, e ele usa meio isso aqui como push, né? Enfim, ele tem muito push. Então tá aí, 17 hand traps nessa decklist. Aqui nós temos outro Raziel, que ele deu uma mescladinha, ele tem board breakers, né? Ele tem aqui um talent, por exemplo, e ele tem esses droplet. De um modo geral, a decklist dele são 13 hand traps e esses 4 board breakers. Tem um floodgate aqui também. A gente tem visto eles usarem esse floodgate para situações quando você toma o Maxi, quando você toma os multi-arms e tal, né? Então é uma opção de você seta o Floodgate, dá o Floodgate no oponente e, ok, eu não joguei, você também não joga. Eu acho questionável essa decisão, mas, enfim, né? Não é tão simples. E quanto aos Board Breakers, eu acho que não é o caso aqui desse amigo, tá? Mas vale ter em mente que você tem aí uma fila de hand traps, né, e uma fileira de board breakers ranqueados dos melhores aos piores, vamos imaginar isso. Pode acontecer de chegar num ponto das hand traps, já coloquei 13 hand traps no meu deck. A próxima hand trap pra eu pôr, eu acho que o primeiro board breaker era melhor, tá? Às vezes você chega nessa conclusão. Pode ter sido o caso aqui com esse droplet desse cara. Eu acho que não é o caso. Eu acho que tem hand trap melhor que esse droplet, mas ele pode ter chegado a essa conclusão, né? Então, beleza. Então, outra daquele list de top 8 aqui, outro Raziel. Vai ter coisa que não é Raziel aqui, tá? Mas enfim, mais um Raziel aqui do top 8. Esse aqui, ele tá full board breaker, né? Ele tem 5 hand traps, basicamente. O Maxi e as Ashes, que são out desse... Então, aí eu acho que já é a parte fascinante de lá. Porque enquanto aqui muitas vezes, no Brasil, o pessoal gosta de seguir muito aquela fórmula arroz e feijão e não tenta assim fazer alguma coisa que não seja muito ortodoxa, porque afinal de contas aqui o custo é muito maior. Então não dá para você ficar arriscando e comprar às vezes uma coisa nada a ver para poder fazer graça. Nem sempre, né? Então o pessoal já compra, gasta caro naquilo que sabe que vai dar certo. E lá eu acho que até pela quantidade também, tem um pessoal que se arrisca um pouco mais a fazer uma loucura, porque afinal de contas, né, no lugar que o Fiend Smith não custa R$ 700,
te dá um leque maior de possibilidades até de você resolver fazer uma gracinha no nacional, tá ligado? Dá mais vontade, mesmo que seja só pra rir, entendeu? Não desanima a pessoa, né? Agora o cara fala, puta, eu preciso, mesmo que eu queira jogar com um rogue, eu preciso gastar tanto. Não vou. Ou eu nem vou pro torneio, ou eu sei que eu vou ter que montar um deck. E eu sou aquela pessoa que eu não fico assim, nossa, eu só vou montar um deck que joga pra ganhar porque esse deck é bom, é otimizável. Não, eu jogo com um deck porque eu gosto da mecânica. Então, por exemplo, eu não gosto do Melis, eu gosto da arte dele. Provavelmente eu vou acabar pegando ele no futuro por causa da arte. Mas eu não gosto do Melis, de mecânica. Eu não vou ficar jogando de Melis. A mesma coisa, ó. Eu vou nem pegar um exemplo competitivo, tá? Eu não gosto de Dark World. Eu não vou ficar jogando com Dark World. Da mesma forma, a Raizeal também não gosto. Então não vou ficar jogando com Raizeal. Né? Então é uma questão de gosto. E eu não vou ficar nessa mentalidade de. Não tenho, né? Eu não consigo. Parabéns pra quem consegue. De. Caralho, esse deck aqui é um saco, mano. Muito chato, mas ele tá dando certo e tá ganhando. Que nem aqueles caras que jogam com deck stun, que praticamente não tem um monstro, ou é Fossil Dyna e aquele bagulho da lua e ficar batendo e matando o cara. Não consigo jogar assim. Né? Não tô nem falando de combo ou não, né? Se é combo Floodgate, é jogar com uma coisa que você não gosta, né? Que nem eu não gosto desse estilo aí de Force Dyne, mas eu gosto de jogar com um True Draco, né? True Draco eu acho divertido. Da mesma forma que eu não gosto de Monarca. Ah, mas por que tu não gosta de Monarca? Não sei. A mecânica é diferente, brinca pra caramba também, né? Eu acho legal a arte dele tudo, mas tem gente que consegue, ah não, eu vou jogar aqui só pra ganhar, porque o meu intuito é ganhar e eu só fico feliz quando eu ganho. Pô, legal pra você, tá ligado? Esses Maxismo Charms, e ele tá full board breaker, né? Ele tem Duster, Lightning Storm, o próprio Talent, ele tem Even, ele tem Ultimate Slayer. Eu acho que esse cara aqui é um maluco, tá? Mas ele teve resultado, tem que respeitar, né? Enfim, eu acho que ele é maluco, acho. Ele deve ser? Provavelmente não, né? Mas enfim, tá. Maluco assim, se ele tiver feito isso sem teste, o que eu duvido muito, porque uma pessoa pra chegar num top sem testar o deck na força e fé, mano, em Osaka, impossível. Eu falo, impossível. Chegar assim só de cabeça, não. Sou maluco, vou pro board breaker. Sendo que ele provavelmente já estava indo para uma local regularmente, estava acompanhando os resultados de outros lugares, torneios também anteriores, e sabendo qual era a tendência. Ele teve algum nível de análise para saber que o board breaker valeria a pena e, né, partindo do princípio de que ele poderia perder na moeda. Porque lembrando, o ICS Japão aí foi MD1. Então, essa daqui list aqui fugindo completamente do que eu tô falando. Beleza, vamos dar continuidade. Nós temos mais um Raizeal e esse Raizeal com Voiceless, tá? É meio doideira, eu não sei Esse aí tem que concordar, é meio doideira. muito bem, eu não entendo muito bem as sinergias e tal, mas é basicamente um dos problemas do Raizeal é você tomar Dimensional Barrier, porque o Raizeal só faz XYZ. É isso. E se você tomar Barrier, você não faz nada. Então eu entendo aqui que esses Voiceless são assim, tomei Barrier, eu tenho alguma coisa pra fazer, eu tenho um combo aqui do Voiceless pra fazer. É correto? Não sei, tá bom? Talvez isso aqui, sei lá, tá? Esse deck aqui Mas podemos dizer que funcionou, porque o cara pegou o terceiro e quarto lugar aí, ó. usa... Ué, pera aí, agora tá... Calma, esse cara aqui é do top 4 já, tá bom, tá certo. Então esse cara aqui usa 10 Hand Traps e 2 Board Breakers aqui nesse deck de 40 cartas. Essas Hand Traps dele, basicamente, né, são os Maxi e a Ashe, a mesma coisa que eu falei no coisa, e vários alvos de crossout, tá? É tudo uns one-off pra ele dar alvo de crossout. Inclusive a gente vê vários fualos aqui, one-off, que são meio alvo de crossout. E isso é interessante, tá? Não necessariamente a galera tá usando 3 fualos de main. Esse aqui tá, beleza. Esse aqui tem 0, não tem nem o alvo do crossout. É interessante, o que mostra, reforça a ideia, né? De que o fualos é uma parada que você toma e não é o fim do mundo. Pô,
É, exatamente. E também porque até apareceu uma lista ali que o cara nem usou o Fualos. O Fualos é um plus e às vezes um plus arriscado, né? Que às vezes o cara te dá deck out. Dá pra eu tentar counterar, dá pra eu tentar fazer uma jogada pequena e tal. Isso é bastante interessante. E nós temos mais decks aqui pra gente ver. Inclusive, no final tem uma dica bastante importante pra você. Mas antes, eu tenho mais uma dica aqui, que é a Main Deck. A Main Deck tá patrocinando esse vídeo. E a Main Deck é uma loja que gosta de Yu-Gi-Oh! Eu tudo, muito velho. Já compra na Meito. É opção, também, tá? E esse tem pai, ok, um tem pai, né? Mas tá usando 17 hand traps e 7 board breakers, né? Mais uma vez aparecendo aqui o Caraca, Ultimate é. Slayer. Eu acho que o limite que eu já vi foi 21 hand traps. Eu não lembro qual que foi a decklist. Mas não foi no OCG, foi aqui no TCG mesmo. Ultimate Slayer tem uma grande relação aí versus o Raziel, né? Porque o Raziel faz interação via efeito de monstro, o Ultimate Slayer não deixa o monstro responder, né? Então é interessante. Mas enfim, tá aí. No Tenpai eu acho que nesse aspecto, né, não tem muito que a gente desenvolver. O Tenpai tende a usar muita tech mesmo, natural, tá? Só que aí. E foi guerreiro, hein? De usar o Tenpai ainda. Com o Shundra ainda limitado. Campo limitado. Pior que o deck ainda joga bem, né, mano? O deck joga bem. Que tá. Temos um Labyrinth que fez final, e esse. Eu lembro que o pessoal tava já achando também no TCG que ia morrer total, que não ia dar mais pra usar. O pessoal passando 7 com trio de tudo. Cheguei a ver por R$ 200, mano. Trio do campo, trio do Fadra, todos por 200, mano. Eu só não peguei e comprei porque na época eu já tinha comprado os do OCG. Porque eles estavam muito caros. Na época. Foi bem um pouco depois que eles tinham sido anunciados pra cá. Aliás, foi antes. Eles estavam pra chegar. Eu comprei lá no OCG porque eu sabia que ia estar caro e eles estavam mesmo. Aí depois lançou aquele outro amarelo ali. Acho que é. Esqueci o nome do amarelinho ali. Que saiu junto com aquela trap que ninguém usa dele. Aí saiu, aí eu comprei ele também porque tava 11 conto. E aqui tava 100 quando ele saiu pra cá. Tá? Só que aí que tá. Temos um Labyrinth que fez final, e esse Labyrinth usa 13 hand traps, ok? É um Labyrinth com 13 hand traps. E aí, pô, agora se você falar que eu tô maluco, esquece, né? Não tem jeito. Tem que dar hand trap no oponente. Se você não der hand trap no seu oponente, você vai perder. E aqui nós temos esse Labyrinth, então, com 13 hand traps. Ele é interessante, né? Como é uma melhor de um e tal, ele consegue colocar esse Barrier de Middeck, que é ótimo, versus o Raziel, como a gente falou. O próprio Karma Cannon também funciona muito bem, né? Então é um deck bastante interessante aí nessa matchup. E vale pensar, pô, Labyrinth, eu olho pro OCG e entendo que o Labyrinth é um bom deck versus um deck muito bom, que é o Raziel. É esse tipo de coisa que eu tô sugerindo que faz sentido cada vez mais a gente olhar para essas coisas. Mas, reforço, nesses YCSJ, tá? Não vamos olhar, continua não fazendo sentido olhar para torneiozinho. Pelo menos por enquanto. Talvez a existência dos Acho que nunca fez. Acho que nunca fez. YCSJ melhore também os torneios pequenos. Talvez aumente a quantidade, talvez aumente o número de jogadores nesses torneios pequenos, né? Então, Pode ser, só que volta para a mesma questão que é a grande quantidade de opção de loja. É muita, mas muita loja. Gente, tem muita loja no Japão de card game. Só em Akihabara, então, e quase todas têm espaço suficiente para fazer torneio, mano. Então, e eles fazem, né? Eles não vão perder a oportunidade de ganhar um troquinho lá. Mesmo que eles não ganhem, né? Porque inscrição paga o booster, praticamente. Mas assim, movimenta e fideliza os jogadores ali. E aí o jogador que vai naquela mesma loja, ele acaba transitando entre todas as outras, porque afinal de contas o cara que compete quer ganhar. Aí ele viu que não tem chance naquela loja, aí na outra semana ele vai em outra, ele vai na outra, que é tudo uma do lado da outra, né? Para quem mora nessas regiões ali, tipo Akihabara. Então é fácil pro cara ficar transitando entre essas lojas. E ele vai ter um termômetro até interessante de saber como cada local está se comportando e ver o que é tendência e o que não é. enfim. E é o último deck, né?
Foi um Raziel que ganhou o evento. E tem coincidência, Bota? Não tem coincidência. O Raziel que ganhou um evento de 4.000 players usa 20 hand traps. Ai! Ui, nossa! Não, cara. É o que é, 20 hand traps. Esse deck, inclusive, veja só, ele não usa os Kolbai, não usa o Crossout, né? É interessante isso, ele preferiu, não, eu tomo o Fualus, eu tomo o Maxi, falo hand phase e dou hand trap no meu oponente. É isso, né? Não tem segredo, tá? Tem que dar hand trap, você não vai ganhar se você não der hand trap no seu oponente. Esse deck aqui usa 20 hand traps, 19 pushes e um brickzinho, né? Que é... O que uma vez provocou uma discussão interessante num grupo de amigos meus, estava falando, né? Assim, não estou afirmando, é um apontamento que fizeram e me deixou pensativo. Se o deck realmente é dependente das hand trap para conseguir jogar, ele é bom ou ruim? Porque assim, uma coisa é você depender da hand trap, outra coisa é você contar com um board breaker para você se estabelecer. Porque, beleza, tem deck que foca em 50 mil interações ou então fazer 10 on mini negate. Mas aí se toda vez vai depender sempre disso, deck puro roda e o outro não consegue jogar, será que não é um problema do próprio sistema do jogo que induz a isso? Porque se você... não, mas é porque hoje em dia, se eu perder na moeda, eu perco o jogo. Eu acho que aí é um problema do próprio jogo, né? Depender sempre da moeda. Aí daqui a pouco a gente vira um jogo de cara ou coroa. Eu ganhei na moeda, então ganhei. Não precisa nem duelar, sabe? Chegar a esse ponto. É o Yu-Gi-Oh! Moderno. A trap da engine. E é o que é, tá? Não tem coincidência, não tem segredo, não tenho nem muito o que falar aqui. É isso. Tem que usar hand trap, tá? E aí, pô, eu quero então ver dicas, eu quero acompanhar o OCG, eu quero entender as paradas do OCG. Esse site é bem maneiro, o roadoftheking.com, tá? Aqui, tanto no Yu-Gi-Oh! Meta, eu gosto inclusive de ver pelo Yu-Gi-Oh! Meta, mas no Road of the King aqui, eles postam esses reportes do metagame, postam essas decklists e tal. E aqui você vê, eles fazem é um blog, né? Então eles fazem um post aqui com a proporção dos decks, aqui a quantidade de deck e tal, todos os decks. Esse daí eu também acompanho entra naquele hall também dos websites que eu citei, eles descrevem e aí eles explicam bastante coisa também, é muito bom o site. Eles vão falando, Raziel, de uma semana pra outra deu uma mudada, melhorou, a galera tá usando umas coisinhas, não sei o que, tal tech é boa, tem aparecido tal tech pra jogar contra tal coisa, tá aqui a decklist e tal. O Malice, Malice tá... Bom, isso aí já quebra aquilo que ele tinha falado, né? Dos jogadores da Ásia não são vocálicos, né? Foi a palavra que ele usou. Porque o problema era esse, não existia uma espécie de curadoria, não é que não existia, né? Mas a difusão das informações acaba ficando meio nichada da mesma forma que a gente tem informações, a gente compartilha decklist entre nós e tal, mas que site brasileiro, exclusivamente brasileiro, faz isso? Se o cara, por acaso, situação hipotética, o cara da Ásia, do Japão, tá querendo saber como que funciona o meta daqui, o que dá certo ou não, ele vai ter que ir pro Facebook. Até ele ir pro Facebook, saber que a gente se concentra mais no Facebook, porque tem essa. Os jogadores do Japão se concentram na Ásia, né, do OCG, principalmente, mas do Japão. Vamos falar em particular desse público, desse demográfico, se concentra mais no Twitter. E jogador de Yu-Gi-Oh! Não se concentra mais no Twitter, se concentra mais no Facebook. Então até o cara lá, o cara no Japão vai primeiro tentar pesquisar, vai ver se tem algum equivalente a esses sites no Brasil. Ele não vai achar. Ele talvez ache algum vídeo, profile, alguma coisa. Aí até ele descobrir que, não, o pessoal compartilha lá no Facebook. Porra, Facebook é rede social morta, praticamente, perto das outras, perto do Instagram, perto de qualquer outra plataforma. Até o Reddit é mais viável de usar, sei lá. Aí o pessoal do Yu-Gi-Oh! É preso lá, porque ainda querendo ou não, é uma das mais orgânicas, né? Orgânica que eu digo assim, de promover alguma interação mínima, diferente do Instagram, né?
ser mais ou menos dessa forma, que a galera tá jogando com malice, tá usando tal coisa, não tá usando, enfim. Que, ó, eu lembro que. Eu lembro não, né? Eu sempre tenho isso em mente. Eu tentei fazer uma revista que se propunha a lidar com essa parte também. Não era o meu foco, mas tinha áreas da revista que eram dedicadas somente ao competitivo, onde era feita essa análise e tudo mais, né, etc. Tenho ainda nessas edições e tudo, e não foi para frente, né? E seria uma alternativa interessante de se difundir esses conteúdos, até de outras pessoas de localidades diferentes, de países diferentes, terem contato e começarem a ter pelo menos uma noção de como que funciona aqui. Mesmo que para fins de curiosidade, sabe? Né? Porque eu acho que a comunidade daqui, com relação ao exterior, daqui especificamente, não é tão vocálica. Simplesmente porque eu acho que a comunidade daqui é subserviente a esses grandes YCS que ocorrem na Europa e aos grandes YCS que acontecem nos Estados Unidos. Voiceless tá aí. Então, eles dão uma boa desenvolvida aqui. É legal a gente ver aqui e acompanhar pelo Road of the King, tá bom? Mas esse eu acho que é o ponto, tá? Toma cuidado em olhar pro ACG. Jogador muito iniciante, que ainda, pô, tô entendendo, tá voltando, tô entendendo as paradas do jogo, cuidado com o ACG, tá? Prefira dar sempre prioridade em olhar em eventos aqui do TCG. Vou, inclusive, dar um passo além, cuidado até com a Europa, tá? A gente tem visto na Europa uma queda brusca de número de YCS. E a gente tem visto a mesma relação, pô, tá aumentando o YCS no Japão. Tá melhorando os resultados, tá melhorando o cenário como um todo. Tá caindo os YCS na Europa. Ao meu ver, tá caindo o nível do jogo na Europa, tá? Eu não acho aí, com exceção do Joshua. Mas por causa dos números, né? Acho que tá falando da queda do YCS lá. Que eu nem sei o porquê exatamente tá acontecendo. Eu sei que é porque teve uma queda também no número, né? De pessoas, que aí entra naquele lance da premiação. Que eu não vou estender muito e acho que foge do escopo da coisa. Que é um cara mais das antigas, tal, não sei o quê, e dentre outros nomes, Gabriel Nets, que tá bastante relacionado com a galera aqui nas Américas, né, não é à toa, brasileiro, você não pega aí, tipo, você pegar os melhores jogadores da Europa, não batem de frente com os melhores jogadores, principalmente da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, né, e no Brasil a gente tem ótimos jogadores também, o Paulo e alguns outros, inclusive, mas enfim, o nível do jogo nas Américas tá muito melhor que o nível da Europa. E eu não vejo coincidência nisso também, tá Questionável, mas, né, isso aí não é do meu interesse, essa parte. bom? Então, espero que você tenha curtido. Mudando, se eu mudo de opinião, trago pra vocês aqui. Tá, acho que agora ele só vai fazer alguns E ok comentários. quanto a tudo, tá? E a verdade é uma só, tem que... Eu não acho que ele mudou de opinião, tá? Vou ser categórico aqui. Por que que eu não acho que ele mudou de opinião? O que eu acho é que ele enxergou a situação que mudou, a situação agora se alinha ao que ele pensa. Porque uma coisa é quando você olha para um objeto tal como ele é, você olha para ele e fala, não gosto dele. E aí passa uma semana depois você fala, mudei de ideia, agora eu gosto desse objeto, e o objeto é o mesmo. Agora você chega para alguém, né? Você fala para a pessoa, eu não gosto da sua blusa, eu não gosto de você porque sua blusa é azul. Aí na semana seguinte a pessoa tá usando a blusa amarela. Aí você fala pra ela assim: ah, não, agora eu gosto de você. Foi a tua opinião que mudou? Ou foi aquela coisa, aquela pessoa que se moldou pro teu agrado? Porque é isso que me parece quando ele pontua isso. Porque ele fez uma série de críticas no vídeo anterior em relação à própria estrutura, né? Que os jogadores montam seus decks, até a própria forma como o OCG é organizado, principalmente nesses torneios maiores, que são MD1, ele fez essas críticas, e principalmente o que ele mais parece ter incomodado ele era em relação ao próprio deck build. Então, porque eles não usam hand trap, não sei o que, porque isso não é saudável, e agora ele observou que existe uma tendência nesses decks que alcançaram uma posição, uma classificação mais relevante,
Aí ele pega e fala, não, agora já está funcionando como um parâmetro mais interessante tudo. Né? Eu sei lá, eu acho que ele não mudou de opinião. É que agora a coisa agradou ele. Ah, ele viu essas deck lists aqui e agora, ah não, agora funciona mais, porque o pessoal tá lotando de hand trap. Aqui a gente lota de hand trap, eles estão lotando igual, então agora a gente pode pegar isso aqui como parâmetro. Né? Então, ele não pega e fala, por exemplo, de outras coisas que eu acho que são mais pertinentes, que é a própria condição que esses torneios têm de suporte. A única coisa que eu posso fazer uma concessão, que ele mudou de ideia, é em relação à comunidade ser vocálica. Ele falava que o pessoal não era, e aqui a gente vê que existe um site que faz essa curadoria, que faz essa filtragem, que faz essa coleta de informações e até com explicações da maneira como o, o deck funciona, né? Quais são as ideias por trás desses decks. Aí isso parece assim que ele mudou. Essa parte eu tenho que fazer a, a concessão. Mas tirando isso, não me parece, de forma geral, que ele mudou. Só parece assim, agora, como tá mais parecido com a gente, agora eu mudei de opinião. Não, e não foi ele que mudou de opinião, a coisa mudou. E tá do agrado dele. Né? Uma coisa é você pegar e falar que mudou tua opinião da coisa como ela já estava, né? Ela é imutável, vamos dizer assim. E deixa eu ver os comentários aqui, ó. Uma coisa válida também é o fato de ter tanta gente jogando esse torneio, demonstrando como ainda tem gente querendo jogar engajada com o jogo. Não sei se é exatamente isso, mas parece que o formato Malice Rise Real parece ser um formato que agradou a galera. Diferente do Snake Eyes que estamos passando agora, que pelo menos pra mim já deu. É, e durou muito tempo, mas ainda assim, Snake Eyes ainda vai estar jogando. Né? Mas que realmente o pessoal tava saturado, tava, de fato. Isso é a nossa evolução, mano. Mudar de opinião é um bom sinal significa ver coisas com olhos e perspectivas diferentes. É, se ele evoluiu ou não, eu não sei. Né? Mas eu não acho que ele mudou de opinião, não. Não tenho essa impressão. Mas bom, vou ficando por aqui. Quero saber o que vocês acharam aí do vídeo, né? E dos vídeos, desse e do anterior que ele tinha feito. E também dos apontamentos que eu fiz aqui, das considerações. E quero saber a consideração de vocês também, beleza? Então, é isso. E mandem sugestões também. Fique à vontade para indicar outros vídeos. Ou se quiser também fazendo alguma coisa jogando ou comentando. Estou aí à disposição. E também lembrem-se, né? Deixem um like, se inscrevam e façam aí a contribuição de vocês aí no QR Code. Né? A contribuição de vocês é muito bem-vinda, ou qualquer coisa, caso não consiga, você pode também contribuir no link aí na descrição, e eu ponho aí também, caso fique na versão gravada, eu ponho também o donatezinho aparecendo no vídeo quando ele for publicado. Tá bom? Falou, pessoal. Até a próxima.